Será que o livro Bíblia Sagrada é a palavra de Deus? Olá, eu me chamo Natália, também conhecida como N Nascimento. Seja muito bem-vindo ao meu canal e se você ainda não sabe o que esperar do meu canal, sugiro que você assista um vídeo que eu vou deixar aqui na descrição chamado O que esperar deste canal, combinado? Bom, tendo em mente o título deste vídeo, será que o livro Bíblia Sagrada ele é a palavra de Deus? Será que tudo que contém no livro Bíblia Sagrada realmente é a palavra daquele que existe antes de tudo e todos? Daquele que também é conhecido como grande antepassado? Bom, para surpresa de uns, decepção de outros, eu posso dizer que não. O livro Bíblia Sagrada não é a palavra de Deus em sua totalidade. Até porque, quando a gente fala daquele que chamamos de Deus, porque Deus não é nome, né? Para começo de conversa, Deus é um adjetivo. E normalmente utilizamos Deus com D maiúsculo para nos referirmos àquele que muitos chamam de eterno, altíssimo, grande ser, antepassado e outros termos e nomes por aí. Então, quando a gente fala daquilo que provém dele, quando a gente está falando da palavra dele, a gente não pode se esquecer que estamos falando de uma grande energia. Estamos falando de ensinamentos e palavras que provêm de uma extrema fonte de energia. Energia não é algo que a gente limita. Energia não é algo que a gente confina. A energia, ela está aí. É como o vento, você não tem como prender o vento, ele está passando. Então eu costumo dizer que Deus é como o vento. Você pode não ver a princípio a forma dele, mas você sente, você sabe o que ele está passando e você sabe que dependendo da intensidade, alguma coisa ele vai ocasionar. Então, se tratando da palavra desse grande ser, como eu costumo me referir em alguns escritos, em algumas frases, etc., eu posso te garantir que não. As palavras deste grande ser, as palavras dessa primeira fonte centro de energia, não estão limitadas no livro Bíblia Sagrada. Então seria ignorância da nossa parte dizer que tudo que contém no livro Bíblia Sagrada é a palavra de Deus. Assim como é uma ignorância da nossa parte achar que apenas esse livro pode conter alguns ensinamentos provenientes da palavra de Deus. Então, respondendo à pergunta que é o título deste vídeo, a Bíblia é a palavra de Deus? Não, ela não é a palavra de Deus. A Bíblia é um livro que foi produzido muitos anos depois da morte de Jesus de Nazaré, e nesse livro contém alguns registros que sim, foram inspirados pelo Espírito Divino e também contém outros registros que foram frutos de uma mente humana, opiniões pessoais daqueles que escreveram, eram pontos de vista daqueles que escreveram. Há coisas que eu e você podemos escrever que realmente veio de uma inspiração divina. Mas também há coisas que podemos falar, escrever e por aí vai, que não são de uma inspiração divina. Antes são coisas que têm a ver com nossos pontos de vista, nossas opiniões pessoais. Ah, Natália, mas tem coisas que provém de uma opinião pessoal de alguém que são ruins? Depende. Por isso que a gente tem que aprender a ter discernimento. Na realidade não é nem aprender a ter discernimento, né? É aprender a usar o discernimento que já temos. Porque discernir, todo mundo discerne. A questão é a direção que usa esse discernimento. Então é assim, o livro Bíblia Sagrada, ele é um livro que contém ótimos conselhos. Ele é um livro que contém sim palavras de Deus. Até porque ele testifica um pouquinho dos ensinamentos daquele que ele mesmo aponta como palavra de Deus, que eu particularmente gosto de usar um termo mais popular, Jesus Cristo. O livro Bíblia Sagrada, ele contém alguns ensinamentos de Jesus Cristo. E se você assistiu um vídeo que tem aqui no canal chamado Templos de Deus, Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, você vai entender um pouquinho de eu gostar de ter como referência os ensinamentos de Jesus Cristo.
Então, se tratando do livro Bíblia Sagrada, o que eu aconselho você que está me assistindo a fazer, por experiência própria, porque eu já cometi muitos erros ao longo da minha existência aqui, nesse quesito religioso. Então, assim, por experiência própria, um conselho tudo que você ler nesse livro, não tome como uma verdade absoluta. Principalmente se você estiver interpretando as coisas ao pé da letra. Por exemplo, suponhamos que você pegue o livro de Provérbios e você encontre lá um provérbio que diz: corrija teu filho com a vara. Toma cuidado para não interpretar isso ao pé da letra. Ou seja, cuidado para não achar que o filho que você tem que corrigir com uma vara, ou seja, um objeto ali, é realmente seu filho de carne e osso. E cuidado para não interpretar essa palavra vara como sendo um objeto. Entenda que há muitos meios de interpretarmos uma frase. E muitas vezes o meio literal pode ocasionar uma violência. Então, assim, cuidado com as interpretações que você tem acerca deste livro. Eu, particularmente, quando encontro provérbios que dizem isso, corrige teu filho com a vara, né, para que ele se mantenha no caminho da disciplina e tudo mais, eu entendo que a palavra filho está se referindo justamente às nossas palavras, às nossas ideias, aos nossos raciocínios. E compreendo que a palavra vara, nesse contexto, simboliza justamente a palavra do Altíssimo. Ou seja, se eu me corrijo, se eu corrijo minhas palavras, se eu corrijo as minhas ideias com a palavra do Pai, automaticamente eu vou aprender a mudar minha mentalidade. Eu mudando a minha mentalidade, eu mudando as minhas palavras, eu mudando as minhas ideias, eu vou mudar meu comportamento, vou mudar minha conduta e vou se tornar um ser humano mais evoluído, um ser humano mais racional. Ok? E, consequentemente, vou estar em um caminho mais disciplinado, o que é um benefício próprio. Para começo de conversa, aquele que cuida de si é benefício próprio e automaticamente vai ser benefício para os outros, porque uma pessoa que cuida de si, uma pessoa que aceita ser corrigida, uma pessoa que aceita aprender, ela vai se tornando um ser humano melhor e isso é benefício próprio, e quem cuida de si não enche o saco dos outros. Essa é a realidade. Então, voltando ao tema aqui do vídeo, tudo que a gente lê no livro Bíblia Sagrada é passível de exame, é passível de discernimento, é passível de atenção. Há coisas que sim, são consideradas inspirações divinas e há coisas que não. Ah, Natália, mas tem um trecho no livro de Pedro que disse assim que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, que tudo que foi escrito pela inspiração. Vamos lá. Foi dito o quê? Que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Primeira coisa, profecia não é tudo que contém no livro Bíblia. Em segundo lugar, na própria Bíblia foi dito que o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Ou seja, profecia tem que ter relação com o testemunho de Jesus. O testemunho de Jesus nada mais é do que os relatos daquilo que ele ensinou. A informação que você lê condiz com as informações que ele passou? Ok, isso realmente é algo inspirado, isso realmente é algo que a gente pondera e considera como vindo do Pai das Luzes. Só que o testemunho de Jesus, ele não é limitado a um único livro inanimado. E por que eu digo livro inanimado? Porque existem os livros inanimados, que são os e-books, os livros impressos e por aí vai. E existem os livros vivos, que somos nós, eu, você que está me assistindo, nós somos livros. E cada manifestação nossa é apenas a manifestação das palavras e ideias que carregamos dentro do nosso coração. Então, o testemunho de Jesus ele não está limitado no livro Bíblia Sagrada. Teve uma época da minha vida que eu era tão ignorante nesse quesito religioso, mas tão ignorante, que só para você ter uma ideia, teve uma vez que minha mãe, ela foi me dar de presente uma Bíblia que era roxa, a capa da Bíblia era roxa, e eu tenho essa Bíblia até hoje em casa. E na época eu era de uma determinada instituição religiosa, que nessa instituição o padrão de Bíblias eram pretas.
E só porque a cor da Bíblia era roxa, eu já achei que tá tudo errado. E eu não queria aceitar o presente. Demorou um pouco para eu assimilar que o que interessa é o conteúdo, dane-se a cor do livro, e o importante é ler. Então, só para você ter uma ideia do grau de ignorância que nós temos, né, dependendo da fase da vida que nos encontramos. Mudei, com certeza, minha mente se abriu desde o ano de 2015, a minha mente ela vem se expandindo, ela vem abrindo, porque desde 2015 para cá eu venho deixando meu coração aberto para crescer e ser melhor. Então, uma coisa que eu aprendi, eu vou levar isso para a eternidade. Não importa o livro, não importa a fonte, analise tudo e retenha o que é bom. É assim que hoje eu venho seguindo. Não importa se a informação vem de um livro bíblico, se ela vem de um escrito de uma outra pessoa, se ela está vindo de uma poesia, enfim, não importa. Desde que aquela palavra que está sendo manifestada esteja manifestando um bom aprendizado, vale a pena abraçar, vale a pena trazer para o nosso cotidiano, vale a pena trazer para a nossa vida prática. Então é isso. O livro Bíblia Sagrada é a palavra de Deus? Em sua totalidade, não. Então temos que tomar muito cuidado. Tem pessoas que ficam tão presos nesta questão de livro, que é a Bíblia, tem que ser a Bíblia, se não tiver escrito na Bíblia não presta, que elas perdem a oportunidade de saborear ensinos e aprendizados que, se colocados em prática, transformariam elas em pessoas muito melhores. Jesus Cristo, já falei um pouco disso no meu vídeo Templo de Deus, Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, mas eu vou recapitular um pouco aqui. Jesus Cristo, antes dele existir neste planeta, já existiram muitas mentes brilhantes aqui. Buda é uma delas, por exemplo. Tem muitos ensinos de Buda que, se você comparar com os ensinos de Jesus de Nazaré, são muito parecidos. Ou seja, a Bíblia, por exemplo, ela cita Jesus Cristo como luz do mundo. Qual é a finalidade da luz? Iluminar, clarear. Num sentido figurado, esclarecer as ideias. Então, Jesus Cristo, ele nunca escreveu nada, literalmente. Ele nunca deixou um livro, um pergaminho, nada. Ele nunca escreveu nada físico. Onde ele escrevia? Ele escrevia nas tábuas do coração das pessoas. E essas pessoas, quando exerciam fé nele, e o que significa fé? Resumidamente falando, crença e fidelidade. As pessoas que exerciam fidelidade acerca do ensino dele, repassaram esse ensino, de geração em geração. E até hoje é assim. Quem tem acesso aos bons ensinos dele, repassa, de geração em geração. Então ele mesmo não escreveu nada físico. Então você imagina, quantas informações acerca do que ele ensinou não estão espalhadas no mundo? E quantas informações já existiam antes dele que ele repetiu? Justamente por quê? Porque tinha concordância com o Evangelho do Reino do Pai. Tinha concordância com aquilo que o Pai das Luzes sempre ensinou. Então Jesus Cristo, sendo luz do mundo, muitos dos aprendizados dele já eram manifestos na mente de outras pessoas. Só que muita gente ficava desatenta. Por quê? Porque idolatravam mais a criatura do que aquilo que provinha do Criador. E é o que acontece até hoje. Tem pessoas hoje em dia que idolatram os livros inanimados ou idolatram pessoas e nisso perdem a oportunidade de examinar o que está sendo falado, o que está sendo passado. E isso é um problema. Então, uma das características do Espírito da Verdade que foi vertido sobre toda a carne, ou seja, todos os seres humanos contêm dentro de si o Espírito da Verdade do Pai. Porém, ter algo dentro de si não significa fazer uso disso. Eu posso te dar um lápis de presente, mas isso não significa que você vai utilizá-lo para escrever. Então, todas as pessoas têm dentro delas o Espírito da Verdade. A partir do momento que as pessoas escolhem fazer uso desse Espírito, automaticamente elas vão aprender a discernir tudo e examinar. Isso é bom, isso não é. E assim elas vão vivendo. Assim elas não vão se tornando presas fáceis de ninguém. Elas não vão mais se tornarem dependentes de ninguém. Elas não vão mais perder tempo idolatrando pessoas
no lugar de examinar o que elas ensinam. Entendeu? Então é isso. Uma das características do Espírito da Verdade que está dentro de nós é nos ensinar justamente a isso. Examine tudo. Porque o Espírito da Verdade, ele não é a letra da verdade, ele não é um dogma da verdade. Porque a verdade, nesse caso, aquilo que provém do Pai das luzes, ela não é algo limitado. A gente não confina a energia, não se amarra a energia, não se limita a energia. Então não adianta querer limitar, não adianta querer confinar aquilo que provém do alto, aquilo que provém da primeira fonte centro de energia. Não adianta limitarmos isso. Então a nós, mortais, cabe o quê? Aprendermos a analisar tudo e reter aquilo que é bom. Então, se você me permite deixar um conselho, o conselho é este: não fique preso a livros inanimados. Examine tudo e retenha o que é bom. Se possível, compartilhe informações boas com outras pessoas, sim, mas pondere muito bem essas informações, analise e, se possível, examine bem. E compare essas informações com aquilo que você já aprendeu proveniente do bom pastor. E o bom pastor aqui nesse caso, com certeza, eu estou me referindo a Jesus de Nazaré, o Cristo. Porque o que tem de pessoas nesse mundo que se intitulam pastores não está escrito no gibi. E de boa, sinceramente falando, não fazem nada do jeito que realmente deveria ser feito. É muita gente querendo glória, muita gente querendo honra, muita gente querendo elogio, e trazer mesmo para a prática aquilo que o Verbo ensinou são poucos, tá? Então é isso. A Bíblia é a palavra de Deus? Não. Em sua totalidade, não. Ela contém bons ensinos? Com certeza. Com certeza. Tudo depende de como você interpreta, tudo depende de como você lê. Mas não encare o fato dela ter bons ensinos como uma idolatria. Até porque tem pessoas que são analfabetas no mundo e elas nem podem sequer ler uma Bíblia. Tem países nesse mundo que nem permitem a entrada de uma Bíblia. Então não fique refém disso, não fique preso a isso. Não perca tempo querendo brigar com o semelhante para querer defender um livro inanimado. Um livro que, se eu pegar um fósforo e riscar e atear fogo nele, ele se desfaz. Então isso já deveria servir como reflexão. Tem pessoas que às vezes contam uma historinha, eu não sei se é verídico ou não, eu prefiro pensar que é uma história, que dizem que a Bíblia estava dentro de uma casa, parece, e a casa pegou fogo, mas só a Bíblia saiu intacta. Desculpa a franqueza, isso é ridículo, é um livro. Tem pessoas que acreditam tanto numa história dessa que preferem salvar um livro do que um outro ser humano. Pelo amor, né, gente? Vamos refletir, vamos evoluir, vamos crescer, tá? Eu já cometi muitos erros com relação a essa questão de interpretação de livros e tudo mais. Como eu comentei, tive essa experiência negativa acerca da Bíblia, né? Só porque a cor era diferente, eu já achava que estava tudo errado. Olha o nível de ignorância. É isso que dá. Frequentar a religião é isso. A gente fica meio lelé da cabeça. Porque é tanta baboseira que a gente ouve lá dentro. Não que a gente também não tenha ouvido coisas boas. Seria hipocrisia da minha parte se eu falar que nunca ouvi um bom conselho dentro de uma religião. Porém, o fato de eu ouvir um bom conselho de uma religião não significa que ela seja o caminho a ser seguido, né? Então, assim, já cometi, como disse, muitos erros, já tive muitos momentos de ignorância, mas aqui, na minha opinião, é um constante aprendizado. Então, eu encaro hoje as coisas como um processo evolucionário, estou aqui para evoluir. Quem quiser caminhar no mesmo bonde que eu, seja bem-vindo, tá? E é isso, compartilhando erros e acertos para que outras pessoas possam analisar, possam julgar, porque tem que julgar sim, tá? Existem dois sentidos para a palavra julgar. Julgar no sentido de sentenciar e julgar no sentido de analisar. Então, quando eu falo que tem que julgar, estou falando no sentido de tem que analisar, tem que examinar sim. Então, julguem. Julguem tudo que vocês leem, julguem tudo que vocês ouvem e, se ver alguma informação boa e construtiva, abraça, tá?
tá bom? O vídeo de hoje é isso, eu espero que você tenha compreendido minha posição. E se gostou do vídeo, se compreendeu, não deixa de deixar aquele like, porque isso ajuda a fortalecer o canal. Se ainda não é inscrito, inscreva-se, porque isso é uma forma de demonstrar para mim que você está dando um voto de confiança para os aprendizados que eu tenho para ofertar. E vou ficando por aqui, até o próximo vídeo. Tchau!